Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Depois do grande sucesso da anatomia da promoção, está no ar a anatomia da demissão. Então hoje vamos explorar diversos aspectos desse momento extremamente indelicado, chato, horrível da vida de um ser humano, que é ser demitido. E antes de começar qualquer coisa, antes inclusive da nossa vinhetinha, já vou fazer um imenso parênteses aqui. O que eu vou falar a seguir não necessariamente significa que você vai ser demitido. Pode ser que você seja demitido sem nenhum dos sinais que eu vou te falar. E pode ser que a empresa te dê todos os sinais e no final você tenha uma promoção. Então vamos falar, nossa, mas então para que vamos falar sobre isso? É tão vago. É para você entender algumas coisas e captar o momento de mudar. Mas demissão é complexo. É realmente algo que não é simples e que às vezes a empresa tem que decidir isso da noite pro dia. Vocês vão entender por quê. E o ponto principal é esse. Vamos falar sobre isso porque é uma aula de anatomia sobre demissão. Vou começar com uma frase importante aqui. Demissão não é derrota. Isso é importante que você saiba, porque muita gente relata pra mim que depois de demissão se sente com um moral muito baixo, se sente assim o cocô do cavalo do bandido, entra em depressão. Inclusive, a demissão é um processo de luto, sim, da mesma forma que um divórcio, por exemplo. Então, até usando essa analogia, é interessante. A demissão é como se fosse um pé na bunda, né? Todo mundo um dia vai passar pelo pé na bunda e todo mundo vai passar por uma demissão. Mesmo que você tenha uma carreira frutífera, maravilhosa, que você se aposente, no final, a hora que você sair da empresa, aquilo é uma demissão. Porque você tá saindo de um lugar. E muitas das vezes, quando a pessoa se aposenta, ela nem sabe o que ela quer. Ela sabe porque, né, deu um momento e a empresa quer aposentá-la. Então, não pense que a demissão é sinal de que algo está errado com você. Vai acontecer mesmo. É um processo natural. A gente precisa naturalizar essa questão da demissão, porque às vezes a pessoa até relata pra mim, eu não sei nem o que dizer na entrevista, porque eu fui demitido. Então, todo mundo sabe. Inclusive, muitas pessoas que já foram demitidas conseguem se recolocar, porque o mercado sabe, eu sei e agora você também sabe. A demissão pode acontecer mesmo. Vamos começar a falar um pouquinho também sobre os tipos de demissão que a gente pode encontrar. Existe a primeira demissão que é por questão de comportamento. Tem inclusive uma frase que é um clássico do mundo corporativo e que agora você também vai conhecer. Você é contratado pelas suas habilidades técnicas, mas poderá ser demitido por suas habilidades comportamentais. Então, dependendo do lugar que você trabalha, da forma que você se porta, você pode ser demitido por isso. Você entregou o melhor resultado da história da empresa, mas você foi uma pessoa pouco colaborativa, você foi estúpido, você não respeitou as pessoas ao seu redor, você pode ser demitido. Temos também no oposto a demissão por desempenho. Quando você tá super bem na parte comportamental, mas não entrega aquilo que é preciso. Seja pelo motivo que for, pela sua falta de interesse, por alguém que não te ajudou. Mas, em geral, a demissão por desempenho vem também depois de que você não consegue entregar repetidas vezes algo que foi pedido a você. Temos também uma demissão que é interessante, que é pelo fit cultural. Acontece muito. A pessoa entrou numa empresa, a empresa, de uma certa forma, teve que reformular a sua cultura, o que não é um processo fácil, mas às vezes acontece, e você não conseguiu acompanhar aquela mudança esperada de comportamento, da forma de ver as coisas, de se destacar em alguns assuntos. Então, às vezes, a justificativa de alguém ser demitido é falta de fit cultural. Também temos um caso muito emblemático, que é a situação da demissão por redução de quadro de funcionários. Isso acontece muito. Em inglês tem um termo que é layoff. Em português a gente chamaria passar o facão mesmo. Então, às vezes a empresa não tá vendendo bem, não tá indo bem. Às vezes tá indo muito bem, mas precisa diminuir os custos ou aumentar o lucro. Infelizmente, esse é o mercado que nós vivemos. E ela fala, não, vou ter que demitir 300 pessoas até o final do ano. E aí você é demitido por entrar dentro dessa questão da redução do quadro de funcionários. E por último, tem uma demissão também que acontece e sua cadeira sumiu. Você tinha um cargo específico na empresa, esse cargo deixa de existir. E às vezes a empresa até te oferece a oportunidade de procurar algo em outras áreas, mas se você não encontrar ou se alguém não conseguir te ajudar nesse processo, a cadeira sumiu, você não tem onde sentar.
você é demitido. Então, agora que já falamos sobre os tipos de demissão, vamos destrinchar um pouquinho os sinais que a empresa pode te dar e que indicam uma possível demissão. Novamente, esses sinais nem sempre significam demissão, mas eles podem indicar que você tem que mudar imediatamente. Senão, alguma coisa pode acontecer com você nesse contexto. Então, o primeiro sinal muito claro: você recebe feedbacks negativos constantemente. Se o seu chefe não está feliz com o seu trabalho e te fala, meu querido, minha querida, mude, porque isso é um sinal de que você pode ser demitido. Outro sinal de demissão que vai mesmo nessa linha é o fato de você estar recebendo avaliações de desempenho negativas. Então, a grande maioria das empresas, ao final do ano letivo ou, de repente, no mês específico, faz uma avaliação do seu desempenho anual. E se por 1 ano, 2, a sua avaliação foi negativa, você não atingiu os seus objetivos, existe uma grande chance de você ser um próximo na roda da demissão. Uma coisa que acontece às vezes e algumas pessoas não observam é uma mudança na forma que a gestão trata a pessoa. Então, a gestão se torna muito fria, não quer conversar muito, não quer nem dar mais feedback. Pode ser, novamente, não necessariamente sempre é assim. Pode ser que, de repente, seu chefe também tenha um problema pessoal. Mas no contexto de você não estar entregando, o seu chefe não tá falando com você também, pode ser que ele já jogou panos quentes. Falou, não, aqui já era. Não vou mais perder meu tempo. Só tô esperando o dia chegar e vou apresentar a carta de demissão. Às vezes, seu chefe já cansou de te falar, já pediu pra você mudar um comportamento, você não tá mudando, agora ele tá frio. Não quer falar mais com você. Não quer mais nem criar tanto contato, porque ele sabe que ele vai ter que te dar uma notícia depois. Esse pode ser um sinal de que a demissão tá chegando. Uma outra coisa que acontece também, às vezes, você tinha uma responsabilidade e, de repente, aquilo é tirado de você. Sem mais nem menos. Ou com a justificativa de que você não entregou, que você não conseguiu acompanhar. E isso também não é um bom sinal. Significa que, de repente, ou você vai ser tirado de algo muito estratégico para algo que é menos estratégico, ou, na pior das hipóteses, que você pode ser considerado para ser demitido. E por último, como eu já citei antes, né, que entra no quesito de demissões em massa, né, questões de crise ou reestruturação da empresa. Então, quando o mercado está muito ruim, quando a economia não está indo bem, quando a sua empresa não está entregando resultado por muitos meses ou anos e tem uma reestruturação, de repente alguém pode, nessa brincadeira, rodar junto com a reestruturação. Então, é um sinal de que pode acontecer. Agora, você vai me perguntar assim, legal, né? Mas por que meu chefe não me fala que vai me demitir, então? Por que ele não manda na lata? Olha, se você não melhorar, você vai ser demitido. Inclusive, tem chefes que fazem isso. E eu não recomendo que isso seja feito. Sabe por quê? Porque você não pode ameaçar a pessoa. Você não pode fazer esse tipo de assédio moral. Dando a entender que ela tá num ambiente onde ela vai ser desligada. E é por isso que o seu gestor não é direto no feedback. E é por isso que ele não pode falar que se você não mudar, você vai pra rua. Ele te dá sinais, ele te dá dicas. Ele te indica onde você tem que mudar. Mas depois que ele deu esses sinais, o próximo passo é demissão. Nunca ninguém vai te avisar que você vai ser demitido, porque isso pode ser encarado como algo que vai contra a lei, que você pode, inclusive, processar a empresa que te ameaçar de demissão sem demitir. Muito bom o aprendizado até agora. Assunto chato, difícil, indigesto. Mas o que você faz, então, se de repente você tá recebendo todos esses sinais e... eu não queria ser demitida. Beleza, você pode fazer algumas coisas. Talvez você não consiga evitar a demissão. Já, né? Se você tá recebendo muitos feedbacks, o negócio já tá muito feio pro seu lado. Mas nunca é tarde pra você mudar. Se você tá recebendo sinais e feedbacks negativos, mude. Isso não é à toa. Isso é um mecanismo da empresa para poder te demitir de forma justa. Inclusive, até lembrei que existe um termo que é hoje demissão humanizada. No final, eu vou falar se eu acredito nisso ou não. Mas o ponto é, se você tá recebendo feedbacks negativos e se você tá vendo que as coisas não estão indo bem, muda. E de repente dá pra salvar você. Já que o negócio tá ficando estranho, as pessoas estão tirando as coisas de você tá percebendo um chefe frio, recebeu 5 feedbacks negativos, vai atualizar o seu LinkedIn e vai mandar currículo para outra empresa. Porque você não vai ficar esperando ser demitido para depois não ter nada de salário no mês seguinte, certo? Apesar de que tem seguro-desemprego, né? Mas é um valor baixo. Melhor você já se movimentar. Já que você percebeu que ali tá acabando,
realmente ali tá chegando o fim da sua jornada naquela empresa, se mexe. Não fica esperando ser demitido porque você vai receber. Inclusive, acho que se você estiver já enxergando um cenário negativo, você pode ser demitido antes de conseguir outra coisa. Então, quanto mais cedo você se movimentar para conseguir um outro emprego, melhor para você, né? Procure aumentar o seu networking com as pessoas ao seu redor, do mercado. Não dizendo que você vai ser demitido, nunca faça essa inferência a partir do que você recebe de informações. Mas atualize sua rede de contatos, converse com as pessoas. Não vai te prejudicar, mesmo que você não seja demitido, isso vai ser bom para o seu futuro profissional também. E por último, uma coisa que você deveria fazer, independentemente de estar quase sendo demitido ou não. Se você está super bem na empresa, te recomendo fazer isso também. Busque sempre capacitação. Nunca deixe de aprender. Mas numa situação onde você está quase sendo demitido, é melhor você começar a estudar algum assunto para estar atualizado e conseguir ser atraente para outros empregadores. E agora respondendo a pergunta que eu mesma me fiz, né? O que eu acho do termo demissão humanizada? Demissão é demissão. É sempre uma má notícia. Inclusive, eu já tive na minha carreira a chance de ser demitida porque eu pedi. Foi uma demissão que eu perguntei para a empresa assim: olha, eu tô querendo sair. Se um dia tiver a chance, vocês tiverem alguém para demitir, me coloquem porque eu quero ser demitida. Então eu pedi a demissão e felizmente fui demitida nessa circunstância e eu fiquei mal. Eu chorei. Fiquei 5 anos nesse lugar e quando eu fui demitida eu me acabei, porque é realmente um processo difícil. Então, o humanizado, se eu pudesse colocar aqui o que eu penso, é mais no sentido de tipo, preparar a pessoa, ser honesto. Uma demissão no final nunca pode ser uma surpresa. Por mais que você não goste, por mais que seja amargo, você tem que ter tido pelo menos alguns feedbacks negativos e uma confirmação formal da empresa de que você não estava indo bem. Então, nesse sentido, eu acho que dá para humanizar e sim colocar a pessoa no lugar que ela sabia que ela não estava indo bem, né? Como um boletim da escola onde você vai bombar e vai repetir uma série, você sabia porque a sua nota estava baixa. Então, acho que nesse sentido pode ser um pouco mais humanizado. Mas dizer, fazer cesta, fazer homenagem, despedida, não, né? Vamos poupar isso, vamos ser de menos, né? Vai demitir, é chato, é ruim. E vou te dizer também aqui para finalizar, ninguém gosta de demitir outra pessoa. Seu gestor detesta demitir. Então, é um processo doloroso para quem recebe a demissão e para quem demite também. Gostaram do tema? Falamos bastante hoje, né, sobre demissão na nossa aula de anatomias. E se você gostou e quer deixar uma outra sugestão de anatomias, deixa nos comentários que eu vou ler. E eu gosto muito de quando vocês conversam comigo, tanto pelo YouTube quanto Spotify. Aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio super legal. Até mais!